Bem, o pessoal estava chegando aqui, enquanto isso vocês me perguntaram sobre as avaliações. Recapitulando mais uma vez, apesar de estar lá naquela pasta, eu preparei um vídeo para isso, mas eu vou tirar as últimas dúvidas. Nós temos a primeira avaliação que foi feita, né, que é aquela do exercício preto e branco, foi enviada por e-mail. Nós temos a segunda avaliação, que é de cores, que é pegar pintura e pintar, né, colocar um papel com transparência na frente, está tudo explicadinho lá naquela pasta do Dropbox. Esse papel com transparência quadriculado no máximo 1 centímetro, né, quadrados com no máximo 1 centímetro, e pintar a cor predominante, né, do quadrado em questão. Aí vocês vão pintando sempre a cor predominante para achar a paleta e vão tentar achar a cor que está lá. E pode ser com a quantidade de lápis de cor que vocês quiserem. Eu recomendo sempre que seja pintura, né? Pega uma pintura e imprime. Normalmente os alunos faziam isso imprimindo na copiadora ou na impressora de casa, né? A maioria sempre imprimiu copiadora. Em função da pandemia, não tem problema ser impressora de casa. Eu não vou comparar com a tela, por exemplo, o que vocês estão vendo na tela. Eu vou comparar com o que vocês imprimiram. Se vocês conseguiram chegar na cor que foi impressa pela impressora e não a da tela, porque eu não sei como foi que vocês estão enxergando na tela de vocês. Então, esse vai ser o meu critério de correção. Eu normalmente não recomendo fotografia, tipo uma foto bonita de uma paisagem no Rio de Janeiro. Não, porque tem um brilho diferente da pintura, que se aproxima um pouco mais do recurso que vocês vão trabalhar, né? Mas se vocês quiserem tentar fazer, eu consigo corrigir dessa forma, né? Algumas pessoas me sinalizaram dificuldade com essa questão da impressão, né? Então, a gente pode abrir uma exceção, sim, se vocês acharem que não for prejudicar, podem fazer a tentativa, né? Até porque já estamos abrindo várias exceções, né? A primeira delas é o fato de que eu peço isso em papel vegetal e dessa vez talvez tenha que ser no manteiga, né? Porque a maioria pode não ter vegetal em casa, então é isso aí. Eu só tenho manteiga. Aí, bem, o terceiro exercício, esses dois exercícios para nota são a primeira nota da primeira unidade. O terceiro exercício para nota, que é a segunda unidade, é o exercício que você vai analisar o cliente com relação às preferências estéticas. Que eu sugeri que vocês fizessem uma entrevista de um colega, eles te dessem a referência e você analisasse, porque eu acho que vai facilitar do que você criar, inventar. Eu quero ver as referências, né? Uma micro entrevista ali, a parte da análise das referências estéticas, enfim. Eu enviei toda uma apostilinha para vocês preencherem para fazer esse trabalho, né? Enviei. Regi quer se entrevistar? Pronto, eu vou entrevistar a Regi me entrevista. Pronto. Aí vocês podem combinar duplas, fazem isso, mandam referências e fazem o trabalho. Essa é a unidade 2. A unidade 3, eu já coloquei lá o exercício da unidade 3? Não me lembro. Se eu não coloquei, eu coloco hoje. Vou colocar hoje. Vou até anotar aqui, exercício, unidade 3, para não esquecer de colocar depois da aula. Esse exercício, ele é meio que um antes e depois, né? Você vai pegar um ambiente na sua casa, fotografar ele todo, tá lá bem explicadinho, tá? Inclusive com exemplos de colegas dos semestres anteriores. Você fotografa ele todo, escolhe um canto, sei lá, um aparador, um estante, uma mesa, enfim. Faz a decoração só desse canto e fotografa depois, explicando, obviamente, qual seria o conceito daquela modificação, daquela intervenção. Então, a pessoa queria dar uma cara mais moderna, mas não. Essa modificação, em vários semestres isso já foi feito. Já tivemos de tudo. Já teve gente que estava, de fato, fazendo a obra da casa e comprou a produção do zero e gastou muito. Teve gente que não gastou nada. A maioria não gastou nada, porque a minha proposta inicial desse trabalho era essa, que as pessoas pegassem ou conseguissem em loja, ou conseguissem dentro da própria casa em outros ambientes, ou todos os colegas conversam como é que vai ser aquela decoração e buscam objetos de cada um na sua casa e todo mundo levava porque era em equipe. Todo mundo Você não levava... quer um projeto virtual, não?
Não precisa de projeto. Ô, Paula, Eu vocês estão quero falando de quê? Que eu acabei entrando agora atrasada. dos exercícios para nota. E aí, esse exercício, aí já aconteceu de tudo. O que era mais comum é que as pessoas pegassem, tipo, eu tenho aqui, sei lá, não tem nada no escritório, gente, o escritório do meu pai só tem coisa de futebol. Então, eu tenho aqui uma escultura que tem a ver com o conceito ali da produção que a gente vai fazer. É um exercício de produção. Então, aí eu levo para casa do colega. Então, todo mundo ia levando as coisas e fazer uma produção nova. Teve gente que comprou, porque já ia fazer isso mesmo. Teve gente que gastou muito, teve gente que gastou pouco, a maioria gastou zero. Teve gente que resolveu instalar papel, comprou papel e aqui pensou, foi de um tudo que aconteceu, assim, sabe? Já teve gente que fez numa creche para fazer beneficente, fez uma intervenção num cantinho de leitura da creche. Tivemos milhões de tipos. Sabemos que hoje estamos em casa e provavelmente vocês vão fazer com as coisas que já tem em casa, né? Então, eu dei duas opções lá no vídeo. A primeira opção seria que vocês fizessem isso em casa, sozinhos, né, com as coisas que tem em casa. E a segunda opção seria deixar para fazer na volta, quando fosse possível, em equipe. Aí já vem uma outra discussão que vai entrar. Mas as três unidades são essas aí. Uma é o exercício preto e branco e cores. A outra é aquele da, da avaliação, né, de preferências estéticas, que vocês vão entrevistar um colega. E a quarta é esse trabalho de produção, em que eu falo lá detalhadamente quais são os itens que são necessários, né? Nesse caso, vocês vão ter Paula, que o me primeiro é explicar o preto via e branco. texto. O segundo é qual? É o de cores. O terceiro. O terceiro é o de... Não, gente. Eu estava falando aqui agora. A avaliação de preferências estéticas do colega, né? Esse é um exercício de produção. Está tudo detalhado naquela pasta do Dropbox. Pelo amor de Deus, vejam. Porque a gente me perguntou no WhatsApp, toda aula me perguntam. E é muito mais exercícios de turmas anteriores. Mais ilustrativo ainda. Né, que eu não posso tomar o tempo agora para fazer isso. Já que isso foi feito, né, já preparado para vocês. O que eu... Aí sim, temos esses exercícios. A minha ideia inicial era que tivesse como prazo máximo, depois de uma semana que começassem as presenciais. E diante da conversa da turma comigo, na aula passada, a gente tinha bastante gente aqui, a turma solicitou que eu tentasse concluir o semestre aqui mesmo, no online, né? E eu fui falar com a coordenação sobre isso, porque eu também não posso tomar essa decisão sozinha, uma vez que é um curso originalmente presencial, mas a gente levou a proposta, eu levei a proposta que combinamos aqui, né? E aí decidimos que vamos concluir online a minha disciplina. Então, para concluir online, eu preciso que vocês me entreguem esses exercícios, né? Não dá para levar esse prazo até, né? O único que vocês vão me entregar, que eu vou corrigir assim que começar as aulas, que vai ser esse de cores, porque ele é pintado, eu preciso ver a pintura de vocês. E a escola não vai abrir para receber por uma questão de segurança. Então, quando a escola voltar, vocês vão me entregar esse, na primeira semana. O restante vocês vão me enviar por e-mail. Então, a opção de esperar voltar para fazer em equipe, ela foi eliminada. Estou comunicando aqui para vocês, por conta dessa questão da antecipação de todas as aulas. Pergunte, Iva. No caso, o trabalho da pintura é para te enviar por e-mail. Então, a gente faz, pinta, adora o copo e escaneia. Não, o da pintura vocês vão me entregar na primeira semana de aula. O restante vocês vão me entregar antes. Né? Tomara que tenha, né? Porque agora já parece ter um novo vírus, pode ser uma nova pandemia com os porquinhos lá da China. Então... Ai, misericórdia. Meu Deus é pai. Então, né? Vamos lá.
o que a gente vai fazer é trabalhar com o que tem agora, né? Em julho, o que ia acontecer é que eu não ia dar mais aula, porque hoje seria minha última aula. Eu vou começar ela daqui a pouco. O que eu vou fazer eu daria mais 2 aulas presenciais, ou 4 aulas presenciais, sendo 2 em visita. Essas 2 últimas, que seriam em sala de aula, eu vou antecipar. Então, teremos 2 aulas em julho, tá bom? Além dessas 2 aulas em julho, o que vamos fazer é que eu vou dar até o final de julho para vocês me entregarem as avaliações, exceto a de cor. Essa de cor, vocês vão deixar para me entregar quando for... Como é o nome? Quando voltar. Quando vocês voltarem, vocês vão deixar na EBAD e eu vou pegar e corrigir. Essas aulas que são visita, só essas 2, a gente vai fazer quando for possível, né? Quando eu estiver fazendo essas aulas numa outra turma, no outro semestre, ou quando a gente voltar e ver que as lojas podem receber essa quantidade de pessoas, a gente vai marcar. E são aulas loja de produção, loja de tecido, né? Pra gente, essa parte de texturas e cores. Que essas eu realmente não acho que vale a pena antecipar e fazer online. Então, só essas 2 que vão ficar pendentes. Aí, essas 2 próximas aulas de julho, eu não vou começar na semana que vem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular a semana que vem e vou dar na segunda e na terceira semana de julho, ok? Porque eu preciso adaptar o que eu ia dar em aula para online. Então, eu vou precisar de um tempinho. É só isso. Licença, boa tarde. As suas aulas estão todas disponíveis ainda lá no YouTube? Isso eu não sei dizer, porque eu não acesso lá, você não fica olhando, mas eu acredito que sim. Pelo que o pessoal estava falando, a Priscila ainda não tinha tirado nenhuma. É porque a aula que você passou, as atividades, eu não assisti. Porque não é na aula. Eu fiz uma pasta de Dropbox, mandei para vocês no WhatsApp na semana dos feriados. E tem tudo, desde arquivos para fazer avaliação, até vídeos meus explicando cada uma das avaliações. Aí vocês olham lá. E toda aula eu aviso isso aqui, gente. Não vou avisar mais. Vou dizer assim, ó, se virem. Porque é sério mesmo. Toda aula eu aviso que eu fiz esse negócio, que eu mandei. Não, eu sei. Pergunta. E eu tô aqui. Já tem meia hora de aula, eu tô esperando. Já tem quase meia hora de aula. Tô explicando tudo de novo. Que é um vídeo que eu fiz para que vocês pudessem acessar quantas vezes quisessem. Eu pensei que você tivesse falado na aula. Não, eu sei. Eu já imprimi o material que você falou, que você passou já teve lá. gente até que tirou dúvida. E é isso. Amanhã eu vou começar a fazer o meu e qualquer coisa eu posso tirar dúvida com você, né? Pode. E você vai dar aula, então, dia 13 não, dia 14 e dia 21. Peraí. Muita calma nessa hora. 14 e 21. Não, peraí, que aqui eu tô no calendário de junho. Julho seria... Bem, aí é uma outra questão. Voltando para Salvador, essa aula vai ter que ser à noite. Eu não tenho como dar de tarde. Então, pode ser na terça, manter na terça, não tem nenhum professor na terça, né? Que horário? À noite. Não, mas à noite pode ser 7, 8, 8h30. Tem alguém na terça em algum horário? Não, só você. Então, pronto. Aí eu... Bom, acredito que dê para fazer 8 horas. Tipo, entre 8 e 9h30. 8 da noite? Entre 8 e 9h30. A gente fazer na terça. Aí vai ser Para mim está ok. Aí tem que ser a maioria. Mas para mim, Flávia, ok. Horário, eu só posso a partir desse horário. Se for antecipar, eu não tenho como. Mas depois pode eu ser posso... 8, 8h30. Exato. Pode ser 8h30, 9h, mas antecipar é que eu não tenho como. Vou até marcar aqui. Que aí eu vou colocar lá no WhatsApp, confirmando que 8 horas eu tenho aula com vocês no dia 13 e no dia 20. E até o fim do mês me entregar todas as avaliações do mês de julho, né? Todas as avaliações, exceto a de cor.
todo mundo lá. 13 não, é 14, não? Terça-feira, 14, Ah, é é? terça-feira, Não. 14 e 21. 14, isso. 14 e 21. 14 e 21. Tô olhando aqui o calendário errado. Maluquinho. Normal, porque já vai entrar em julho, né? Tipo, socorro. É, e a gente, assim, em quarentena, né? Ainda bem que eu troquei de lugar de quarentena, né? É menos mal. Vamos lá. Vou mostrar para vocês, né? Hoje aquele slide volta. Vou colocar vocês aqui para eu ver no outro computador. Vamos lá. Vou colocar aqui. Pratinho. Bem, essa é como ela é a última aula de slide, eu faço meio que um revisãozão assim nesse início, né? E volto a falar sobre os nossos conceitos iniciais, né? Que a gente fala da percepção visual, que ela funciona tanto física como psicologicamente, e é uma das muitas percepções que temos, né? Porque temos outros sentidos. O ser humano tem audição, olfato, paladar, tato. Porém, essa é a visão predominante, essa percepção predominante para a gente, é a que mais nos localiza, é a que gera mais impacto para o ser humano, né? Então, é a visão. A perda dessa percepção visual é uma perda que costuma ser bastante significativa para nós. E a gente precisa estudar ela na nossa... Claro que na nossa profissão todas essas outras coisas são importantes, o olfato, a audição, o tato, tanto sim que na nossa profissão a gente fala sobre acústica, né? A gente fala sobre até aromatizar ambientes mesmo, né? Fala sobre as texturas, falamos muito sobre o tato quando fazemos projeto, porém a visão realmente é o mais forte e por isso a gente tem uma disciplina só para isso, para entender como é que a gente enxerga o mundo dessa forma ligada à parte estética mesmo, né? A parte formal da coisa. E aí a gente já sabe que isso é feito de acordo com a composição visual do objeto, que é exata, é igual para todo mundo, né? Então, o que é reto, o que é curvo, para mim, para você, para todo mundo que está vendo. E a gente não tem como questionar isso, né? Mas temos também nossas reações psicológicas, a nossa relação prévia com aquelas formas, aquelas cores, aquelas texturas. E temos também um repertório, né? Que é aquilo tudo que a gente já viveu visualmente, todas as coisas que a gente viu, né? E tudo isso interfere diretamente na nossa percepção do mundo através da visão. E daí a gente viu, né, que a composição do projeto, do design, dos espaços, né, ela é feita de princípios e elementos. Sendo elementos, né, que tudo aquilo que compõe as coisas que a gente vê, né, então a linha, a forma, a dimensão, espaço, textura e cor. E princípios, como é que esses elementos se conectam, né, naquilo que a gente está vendo. Se as linhas, as formas, dimensão, espaço, textura e cor estão equilibrados, se tem contraste neles, se tem ênfase em alguém, se tem ritmo, proporção está alterada, não está proporcional. E a luz e a sombra que pode interferir como a gente enxerga esses elementos. No caso da cor especificamente, né, nós nos alongamos bastante, porque para conhecer o elemento cor a gente precisa conhecer bastante conteúdo, né, muitas questões, e tem até muitas outras questões aprofundadas, né? A gente está aqui, na verdade, tudo que acontece em sala de aula, em qualquer sala de aula na nossa vida, né, é uma ponta de um iceberg, porque a gente tem um mundo de conhecimento, principalmente hoje, que as coisas são difundidas de uma forma muito fácil e rápida. Então, sugiro que vocês continuem se conectando, né, com esse conteúdo da cor, do acorde de cor, como a cor se comporta junto com outras, né? Porque isso é importante, né? Você colocar um vermelho com um fundo violeta, preto, é diferente de um vermelho com um fundo
branco com fundo amarelo, são composições diferentes. Que sensações isso causa, né? Que impressão, que conceito isso traz para os ambientes. Então, a gente tem que olhar muito e analisar bastante para a gente ter essa destreza na cor. Mas esse não é meu foco aqui, né? Aqui é falar sobre essa questão das nossas opções de projeto. Quando a gente... Pode falar, Flávia. Tá sem microfone. Não quero falar, não. Desculpa. É que você levantou o dedo assim, não... Ah, foi para falar com o cachorro. Foi mal. E eu atendi, né, Malhão? Foi isso. Bem, na verdade, a gente passou, né, do conteúdo da percepção visual, finalizamos cor e entramos em processo criativo, que é sensacional. Inclusive, alguns de vocês estavam no CONAD, né, na semana passada. Teve gente que estava lá. Sim. E vocês viram que tinha muito de percepção visual no CONAD? Vocês reconheceram algumas coisas. A primeira palestra foi toda de cores, né? Então a gente reconhece muito do conteúdo, mas se falou muito também, né, do processo criativo, né, da parte de criação, e foi bem interessante, né, o ponto de vista, né? E também dessa parte crítica, né, que temos trazido nas últimas aulas dos estudos de caso com relação às novas funções das residências. Mas o que é interessante a gente perceber é que quando estamos criando, né, principalmente, que é o nosso foco aqui nessa disciplina, com relação à parte estética, a gente precisa entender que tudo pode ser alterado, todas as coisas, todas as superfícies e objetos, né, por isso que esse é o nome dessa figura, desse painel aí, desse slide, toda superfície e objetos podem ser alterados. E muitas vezes a gente se limita, no momento da criação, a pensar que aquilo só pode se resolver com a escolha de uma cor na parede, ou com a escolha de uma cor de sofá, enfim. Muitas vezes a gente tem ali um piso num tom que é comprometedor e para o resultado estético daquele conceito, e a gente fica angustiado porque aquele piso não vai poder sair, ou por questão de custo, ou porque o cliente não quer, enfim. Como é que a gente vai oferecer esse resultado? Então, a gente tem muitas opções do que fazer. O que eu gostaria que sempre que vocês estivessem travados, além de usar o conteúdo do processo criativo em si, é que vocês utilizassem esse conhecimento de que todas as superfícies podem ser trabalhadas. Então, não posso mudar o piso, vamos para o teto. Posso usar o teto, vamos para a parede. Não posso mudar o piso, parede, teto, vamos para tapete, cortina, cor dos móveis, almofadas, vasos, esculturas, quadros, né? Tudo, até um rodapé, um rodameio, tudo isso pode trazer uma cara diferente para o espaço, né? Móveis, luminárias. Hoje a gente tem um mundo de coisa, né? Na própria parede, papel, adesivo, pintura, textura, são muitas opções. Então pensem sempre que vocês têm tudo isso para mudar, não travem, não, assim, quando a gente trava no processo criativo, duas coisas podem estar acontecendo. A primeira delas é que a gente está atropelando alguma parte desse processo criativo. A gente nem pesquisou ainda o que é partir para ter ideia. Ou a gente pesquisou, teve ideia, mas a gente não deu um tempo para conseguir selecionar essa ideia, está ali com a cabeça muito cheia. Ou, enfim, muitas vezes a gente não fez uma boa entrevista, então a gente atropelou. Isso faz parte do processo criativo, né? Fazer essa entrevista com todos os detalhes que são necessários faz parte. Bem, então, muitas vezes vocês estão atropelando alguma coisa dessa parte do processo criativo, ou simplesmente estão esquecendo da quantidade de recursos que a gente tem dentro do espaço e estão tentando resolver somente com um. Eu não sei o que eu boto nesse sofá para ficar esse resultado. Poxa, nenhum resultado está dando certo. Se eu botar uma cor fria não está dando certo, se eu botar vermelho não dá certo.
E aí a gente esquece que a gente poderia colocar uma manta ali em cima daquele sofá, que a gente pode colocar uma almofada, ou que a gente pode colocar um tapete que mude a cor desse piso e melhore a composição do sofá ali com tudo. Enfim, muitas coisas podemos fazer. Então, o que eu queria que vocês pensassem sempre, focassem sempre, é de sempre que travar, revisa o processo criativo e revisa tudo que pode ser mudado no ambiente. Nós sabemos que temos limitações a depender de cada cliente, cada projeto, o nível de intervenção que o cliente quer fazer, mas é necessário que a gente tenha essa consciência de pensar em tudo. Eu me lembro que certa vez eu era estagiária e alguém falou assim, olha, para você ter a certeza de que alguma coisa não cabe ou de qual é o melhor layout, você tem que simplesmente testar aquele mesmo móvel em todas as paredes. Você testa todos os móveis em todas as paredes. E aí você não tem como não ter acesso ao layout mais adequado, porque se você testou tudo em todas as paredes, né, não tem mais o que fazer. Então você esgotou todas as possibilidades antes de avaliar qual era a melhor opção. Então não desistam antes de esgotar todas as possibilidades, né? Essa é a mensagem desse slide. Eu vou só dar uma pausa para ligar a luz, porque eu esqueci de ligar. Estou aqui com a iluminação muito boa da janela, mas daqui a pouco vai anoitecer, né? Deixa eu ligar. Vamos lá. Agora não fez diferença nenhuma, mais tarde vai fazer, daqui a meia hora eu faço. Certo. Então, vou passar para os próximos. Nessa aula, peraí, tem gente querendo entrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Nessa aula, a gente tem vários projetos aqui. Vários que vocês não amam. Porém, são projetos que são eficazes para me explicar, né? Para a gente conseguir explicar o que está acontecendo aí, qual é a intenção. Quando vocês veem um espaço como esse, qual é a sensação que vocês têm? Eu acho que é um espaço que não tem... não está humanizado, sabe? Um espaço com cores muito escuras. Para mim, falta umas plantas e tal. Fica muito sombrio até um pouco. A parede, ok, dá uma melhorada, mas os móveis ficam muito carregados. Ambiente pesado, né? Bem conservador esse morador aí. Bem conservador. Isso também. Bastante. Até um quadro. Muito sem vida, né? Tudo bem dentro de uma mesma gama de cores, meio monocromático, né? Isso. Parece uma casa de uma pessoa mais velha e tal. Tem aquela coisa daqueles móveis e tal. Tem alguém com o microfone aberto aí que tá tendo bem barulho. Que tem fazendo bastante barulho, alguém com o microfone aberto. Que tem alguém falando no telefone. Então, aí a gente tem toda essa situação aí, né? Não tá muito humano, né? Não tá, parece que faltou uma produção, uma vida. A gente vê móveis bem escuros em contraste com as superfícies, né? Do tapete e da parede. E esse espaço gigante aí embaixo dessa mesa, né? Um negócio meio... E até outra coisa, não sei se pela foto, mas se você for ver da poltrona para a mesa, pelo menos essa da minha direita, parece que não tem nenhum espaço para uma circulação. A pessoa entrar aí, né? Então é uma coisa meio doida. Exatamente, tá bem apertadinho. E não tinha necessidade, ok, que você tem a limitação do tapete, mas essa poltrona aqui, você podia chegar um pouquinho mais para o lado, que mesmo assim o tapete ficaria na metade dela e ela não ficaria com esse espaço para você passar e bater seu joelho. Exato. Eu descobri uma coisa que é mobiliar uma casa, que é quando você coloca lá as coisas que você precisa, como tá aí, uma cadeira, um sofá, um móvel,
E tem uma outra coisa que é meio que de você decorar ou criar um ambiente. Porque a maioria das casas a gente mobília, né? Tem a cama, tem a mesa, tem cadeira, tem as coisas. Mas elas não são harmônicas entre si, são mobílias. Essa é uma casa mobiliada. Exato, como se a pessoa chegasse, eu tenho esses móveis, vou colocar aqui pela minha cabeça e pronto. Não tem uma pessoa que fez uma produção e tal para poder, Atende a sabe? necessidade básica, que é de sentar, Exatamente, ver e acabou. Não tem nada que... sentar, ter uma mesa, um abajur, Não tem nenhuma outra intenção. E um quadro ali. Dentro dessa coisa. E um quadro ali para dizer que botou alguma coisinha. Para não dizer que não fez nada, né? Aí vocês viram como ficou depois, né? Vocês estão conseguindo ver aí daí? Acho que tá, porque não... Não. Dá. Outra coisa. Outra coisa, né? Então, ele só aí a botou gente... coisas, né? Trocou quadro, o resto ficou produção, igual. total produção. O que aconteceu? Aí trocou quadros, pegou, já trouxe almofadas um pouco mais claras, colocou livros em cima da mesa em tons mais claros. Você percebe plantas, né? Você percebe que manteve a simetria. Esse puff embaixo da mesa a gente fez muita diferença, porque a outra mesa parecia que estava um vão, um negócio vazio. E ele... muito alta. E aí o que ele fez, essa pessoa fez, não sei se é ele ou ela, né? Deu uma preenchida aí, né? Para tirar essa sensação da desproporção. Aqui no fundo colocou um quadro, já deu uma clareada aqui nesse fundo. Então já trouxe uma outra cara. É um projeto que a maioria gosta? Não. Normalmente não. Esse estilo mais conservador e tal. Mas a gente percebe a diferença dessa intervenção, né? Que é por isso que normalmente eu explico esse trabalho do antes e depois dessa aula, porque a gente vê o quanto a intervenção pode fazer diferença, né? Se não tiver, tipo, livros que são decorativos, não tem problema. Às vezes você põe até um livro que está no escritório mesmo, mas já vai dar para dar ideia para a gente entender, né? Na hora de fazer o trabalho. E esse aqui. Parece um quarto nos Estados Unidos, lá vem eu, viu? Eu acho que é tudo americano dessa aula aí, esses antes e depois. Eu achei os quadros muito baixos. E também um pouco frio também. Apesar de lá fora ter muita planta, ter árvore, é um quarto grande que, tipo, sabe? Essas duas mesas de cabeceira, assim, eu achei muito impessoal. Sim, entendi. Ele não tá... É engraçado como é um ambiente com a predominância de cores quentes, que tem muita vegetação no acesso da janela, né? Mas que ele não dá essa sensação do aconchego. Né? Que parece... quarto, né? Merece. Exato. Só porque tá faltando cortina, não? Vocês perceberam... Isso também ajuda, né? Vocês perceberam que o tapete é vermelho? E que é engraçado, que normalmente não vê tapete vermelho no quarto, né? Mas o fato do piso ser quente, ser análogo ao vermelho, ele faz com que o vermelho meio que dê uma desaparecida. É uma madeira um pouco alaranjada e o vermelho ficou super diluído. Olha como a gente pode usar vermelho nos lugares, né? Eu, sinceramente, acho... O tapete persa, né? Exatamente. Eu, sinceramente, acho super análogo demais o que vai acontecer aí, mas acho interessante em termos de algumas ideias e por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Ele já, tipo, mudou completamente. A cara de Flávio foi ótima. Aí, tipo, a pessoa entrou num caramelo azul, uma coisa assim, meio louco. Mas esse é outro muito quente. Não é o mesmo. É o mesmo. Gente, mas parece também que
É o mesmo, Mas é que não, a foto foi de outro ângulo. mas não foi uma Nossa, mas produção, muito azul. não é uma produção em cima daquilo que já tinha ali, né? Ele foi É, todo, começou do Mudou. zero. se fosse assim, Apesar de que, gente, eu preferia o anterior. apesar de que eu tô achando que a cama é a mesma. Não é. É A não. cama era de ferro, coisa mais linda a cama, ó, ferro. Pois Mas, é, mas eu acho que talvez eu também amei essa cama de ferro. Mas acho essa que cama é eles fizeram tipo maravilhosa. uma capa aí, não? Não sei. Tá parecendo que ele foi acolchoado. Eu acho que se ele ficasse com essa cama que estava anteriormente, ficaria bem melhor a produção. Concordo. Concordo com Mudasse vocês. que nem, que nem na sala anterior, né? Só mudando algumas coisas e tal, como o Regis falou, a cortina e tal, mas esse azul Candy Colors, Haja socorro. ritmo, né? Foi na Bem Tiffany. ritmo. Você vê aí, parece que foi na Tiffany, né? Você vê aí embaixo, gente, esse tapete. Gente, é uma coisa de louco, né? Esse tá Mudou maravilhoso. completamente. Olha como a gente podia mesclar isso. Eu adoro esse exemplo por conta disso, né? Tipo, de repente usar as mesinhas laterais de um, a cama de outro. Se houvesse aí uma mescla, você vê que o tapete, no original, esse é um dos maiores motivos para trazer esse exemplo. No original, se a gente coloca um tapete, assim, se a gente fala pro cliente, assim, né? Eu vou colocar um tapete azulzinho e um cinzinha no seu quarto, né? Ou não, vou botar um tapete vermelho. A tendência seria o quê? O cliente negar o vermelho, né? Porque ele não vislumbra que nesse contraste aí desse piso, esse tapete ia acabar esse azul aí com... mas eu trago esses exemplos. Deixa eu até fazer uma observação. Eu trago esses exemplos, porque esses exemplos aí, eles não são de designers, né? E nem de lojas nacionais. Eu peguei de lojas americanas para conseguir falar de antes e depois de uma forma mais ética, né? Porque assim, são pessoas que não estão dentro do nosso mercado e também são de lojas, né, gente? Então não é Paula, a colegas. impressão que eu tenho olhando esse antes e depois desse quarto é como se fosse duas propostas diferentes de duas pessoas Sim, com personalidade completamente completamente diferente. diferente. Nada a Porque não ver a pode ser o produção. mesmo cliente, realmente, porque Possível. muda da água para o vinho. Mas isso acontece com uma certa Mas muitas frequência. vezes a gente se perde assim também, gente. Quando a gente Isso não tem um conhecimento. Exato, acontece com uma certa frequência. Gente, vocês estão vendo esse tamanho dessa muriçoca que está na minha frente? É um transformer. Não. Bota ela para correr. Não, mas essa não morde, não. É uma que é bem grande e lerda. É boa para matar, porque é lerda. Não, ótima. Se eu quisesse autoestima aqui, eu tinha matado já assim como isso. Mas isso é uma verdade. Muitas vezes a gente tem clientes que eles não se encontraram ainda no seu estilo. Isso é uma coisa muito comum. Eles não entenderam ainda qual é o estilo deles. Não decodificaram qual é a relação deles com o espaço. E eles chegam com uma proposta e, no final das contas, o que eles queriam era completamente outra. Né? E às vezes a gente vai intervir nesses espaços. Por exemplo, vai que eu pego um cliente que nem simpatiza com esse tipo de cama aqui, ó, dessa que a gente amou, né? Mas ele queria uma coisa mais acolchoada, e a gente consegue acolchoar a mesma cama, né? Ele não quer fazer uma intervenção muito forte, ou laquear aqui as mesas laterais, fazer, né? Inserir cortinas, e a gente já conseguiria mudar a cara desse espaço, né? Isso é interessante saber, entender. Sobre essa questão dos quadros baixos, Flávia, uma questão polêmica, né? No ano passado, na verdade, isso é uma coisa que já está vindo, já tem um tempo, de colocar o quadro mais baixo como tendência, apesar de sempre ter existido, mas normalmente não era muito aqui no Brasil, a gente não tinha muito isso, esse hábito. E no ano passado, quando eu levei a turma para a Casa Conceito, que todo ambiente tinha um quadro lá embaixo, não sei se vocês viram isso, se vocês repararam isso. Isso foi meu escandaloso. Para que esse quadro aí? Né? Isso é uma coisa importante para a gente entender que as regras com relação à estética, elas estão para ser quebradas. Né? A gente não precisa... Não. É claro, porque entendo... assim, quando eu vejo uma composição,
Para mim, assim, no meu gosto, na minha Sim. opinião, eu prefiro, se for uma composição, aí você bota um quadro mais alto, um baixo e tal. Mas esses dois, assim, me dá agonia. Já a pessoa tá parada em frente ao quadro e o quadro ficar abaixo dos olhos. Até porque, Sim. para mim, um quadro, no caso, vários, são obras de arte que estão ali, Sim. dependendo do quadro, para serem visualizadas. Então, você bota abaixo da linha dos olhos, para mim não tem muito sentido, entendeu? Eu entendi. Eu não acho que você está errada com relação a essa imagem, porque a sensação que deu foi que a proposta é que ficasse na linha dos olhos, mas não ficou. Não foi aquela proposta que a gente vê o quadro lá baixinho, do lado da poltrona, aquela coisa. Mas eu aproveitei essa sua deixa para trazer essa discussão. A gente não pode ser rígido com relação a esse tipo de coisa. Principalmente quadro é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Existem sim quadros que eles são objetos de decoração e não obras de arte. Não é... E isso depende muito da sua relação, no caso do cliente, né, com esse quadro em si, né? Então, às vezes, a gente põe um quadro sobreposto um atrás do outro na prateleira, a gente coloca com a escultura na frente, com a abajur na frente, e isso não é um problema. Mas Sim. A gente tem que entender qual é a relação do cliente com aquele quadro, né, com a composição. É claro que você não vai pegar um quadro de sei lá, um pintor famoso e vai colocar atrás de um negócio... Mas se for, claro, não vou desmerecer pintores que não são famosos, mas se for um quadro que o cliente não tem uma relação muito íntima, às vezes é uma fotografia até que ele mesmo tirou e moldurou. Às vezes é uma que bonitinho esse detalhe em cima. Aí, tipo, a altura. Sim. Se for uma coisa que... Às vezes é uma foto que o próprio cliente tirou ali, já tá ali tem um tempo, mas pode entrar numa composição de uma produção atrás de alguma coisa, e ele nem tá afim mais, assim, já tá ali tem um tempo, ele não quer mais tanta exposição, já enjoou, e coloca outra coisa na parede, aquilo ali entra na prateleira. A gente tem como fazer isso, Aí o de regi tá ótimo mesmo, ó. Tá em cima do sofá, todo direitinho a altura. Mas isso aí, eu prefiro um quadro baixo do que aquela gente que põe aquele quadro lá em cima, porque... Não, mas aí, por exemplo, você tem um sofá, aqui onde eu mostrei, é uma sala de jantar. Então, não, assim, sim, não tem como colocar mais baixo. Mas tem gente que normalmente, quando vai pendurar um quadro numa parede, a pessoa põe lá em cima, sabe? Lá junto com a porta, 2,10 metros, e daí começa a pendurar o quadro. Fica muito mais fácil quando o quadro está um pouco mais baixo. E também depende do tamanho da pessoa, né? E do tamanho do quadro também, né? Espelho de banheiro, que a pessoa bota lá em cima e quando você chega ali para se enxergar, você enxerga só a sua testa. Porque a referência dele é da pessoa de uma pessoa alta, maior. É lá em cima. Figuras. Realmente, mas tem gente que faz isso, que vai na... Mas para isso que a gente tem que marcar, né, gente? Para o cliente, para que a pessoa que vai pendurar entenda onde é que ele tem que pendurar, né? Exatamente. E aí a casa também, você vai botar um espelho para o cliente que tem 2 metros de altura, é diferente de um que tem 1,60 m. Exatamente, é para isso que a gente aprende ergonomia, né? É diferente. E esse aqui, eu acho que a sensação é muito parecida, né, daquele primeiro, que falta alguma coisa, assim, todos eles, né, tem faltado alguma coisa aí. Essa aí é outra mobiliada. Tem todas as mobílias e não tem nenhuma. E esse azulzinho parece azul da casa de minha avó, de 1900 e bolinha. Que a parede era toda verde ou toda azul. O vasinho no meio da mesa. E que isso também, Flávia, não pode ser um problema, viu? Pelo amor de Deus, não dá Flávia. Não, você imagina esse caso aí, esse ambiente todo azul com essa cortina me lembrou, porque na casa de minha avó tinha um quarto que as paredes eram todas verdes. Na minissérie Coisa Mais Linda, que se passa em 1960, tem uns ambientes tô doida pra ver. tom de azul e tá lindo. Lindo, lindo. Também tá na minha fila. Eu acho que a gente muda, né? A gente vai mudando de cor e de gosto e de tendência. Isso, mas é porque eu achei todo muito azul, aí a cortina, o marrom, não sei o que ficou, entendeu? Não.
E às vezes aquilo recai até numa referência. Você vai colocar na sua casa de repente algo nesse tom para te lembrar a sua avó, né? Então, isso Eu pode acho que acontecer também, né? não é problema, não. Eu acho que a produção, os móveis que não tá, É isso, a É, mistura que eu não achei que não ficou tá. bacana. É isso, é porque não está casando a cor com o mobiliário. botei logo a polêmica aí. Mara- Aff, mas outra coisa. Maravilhosa. Mudou? Assim, apesar do matagal na mesa, eu gostei bastante dessa É, solução, É. mas né? também pode ser que o matagal esteja feito aí para algum evento, entendeu? Que esse matagal não fique seco. É, salve a Não, Mata Atlântica. orgânicos naturais aí. Mas aquele papel de parede ali, liçadinho de marrom com verde, Oh, lindo. Deu usaria. toda a diferença. Eu também não gostei muito, não. Não, O deu que que eu toda a acho diferença. interessante nesse exemplo, para falar para vocês? Eu já avisei no começo da aula que vocês não iam gostar dos exemplos. Assim, tem afinidade estética, né? Mas poderiam tirar proveito. O que eu A achei mesa é a interessante mesma, né? é a mesma Paula? mesa. Eu acho Só que mudou o mudou forro da o cadeira. corpo da cadeira. O que eu achei interessante nesse exemplo, em primeira mão, é que é o tipo de sala, é o de ambiente que tem uma das dimensões Mas aí é outra proposta, né? Tem bem madeira, maior. verde. Cari, Exatamente. O que eu achei interessante é que você tem um tipo de ambiente com uma dimensão bem maior do que as outras, né? Você vê que essa área aqui dessa parede, ela é toda grandona, né? Assim, é uma parede bem comprida, que você tem uma dificuldade às vezes de decorar, porque, por exemplo, eu vou colocar um painel de madeira. Você vai colocar aqui tudo, de repente, com essa largura aqui de ambiente, né? Essa outra dimensão, pode ficar muita madeira, pode não trazer muita luminosidade, pode ter uma dificuldade, às vezes, até de investimento do cliente, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um papel, vou fazer ele todo, será que não fica cansativo? Então, esse tipo de ambiente, quando você tem, né, essa dimensão bem exacerbada, ou você tira proveito disso para dar uma enfatizada nisso, ou você vai quebrando em pequenas áreas decorativas de parede, né, que foi a opção que aconteceu aqui. Então, tem uma primeira área que é pintura com quadro, uma segunda área que é listrada, e uma terceira área que a pessoa subiu um painel aqui, né? Você vê que botou um painel e não quis fazer até em cima, então complementou com o quadro. Por exemplo, essa é uma situação que eu acho muito interessante, o quadro em cima. O quadro alto. Ele não entra como uma obra de sim. arte a ser admirada, ele entra como uma composição da decoração da parede. Né? Então, aqui É é isso, mas um desses imagine exemplos. ele só aí, sem nada, tipo... Ia ficar completamente nada a ver. Né? É. Então, o que eu acho interessante é a pessoa conseguir setorizar essa parede que é muito grande para ser decorada toda por inteiro da mesma forma, porque aqui ficou cansativo toda pintura, todo papel ia ficar também. O painel podia ter alguma implicação. Tudo que a gente fosse colocar aqui ia ser demais, né? Então, essa separação, se utilizada do ambiente, do pilar aqui, para fazer essa separação, marcando ele com uma outro tipo de decoração, eu achei uma boa ideia. Ah, não gostou do papel de lícia? Não é um problema. Esse aqui podia ser texturizado, podia ser um outro tipo de papel, né? Não estou falando que esse é o papel mais bonito que a pessoa poderia ter usado. Ela Porque demarcou também os pisos, né, com isso, tapetes. exatamente. Até porque, como, né, pessoa que dá aula de cores, eu adoraria que essa sala tivesse mais do que cinza e verde, né? E madeira. Mas eu acho que é uma ideia inteligente. É por isso que eu trago algumas dessas ideias para vocês. Você vê que a porta aqui, acho que era madeira, já jogaram preto aqui nessa porta. Sim. Sim, já autorizou tudo com os tapetes, não ficou aquela coisa compridona ali, né? Do piso. Até o rodapé aqui era azul. E aí aqui eles colocaram um branco. Já dando uma Essa cor de Ficou, parede marcada. ficou também é muito linda, né? melhor. Você vê que é uma mesinha Você vê como lateral escura para não chamar tanta atenção. a cor faz muita diferença, não é? Porque Faz. É, um aconchego para o ambiente.
e dá personalidade, né? Ao mobiliário que a pessoa gosta. Só não estava, se perdeu na cor, no azul. E acabou de Inclusive, vir. gente, quem viu o Conad, a primeira palestra que era da Coral, vocês viram que eles Gente, eu não botaram assisti. um gráfico dos últimos anos. Eu não consegui ver, infelizmente, a primeira. Um gráfico dos últimos anos que eu vou tentar achar. Eu não sei, botei aqui. Ficou gravada as palestras, não, do Conad? Não, pelo menos eu vi algumas pessoas perguntando no Instagram e falaram que as palestras não iam ficar gravadas. Gente, Foi eu um passei dia o dia só, todo foi, vendo. Flávia? Só no Agora dia foram 25? 21 palestras, foi uma coisa de louco. Agora, sim, sinceramente, Eu gostei. algumas eu achei muito rápidas e muito superficiais. Algumas eu achei bacanas, mas algumas eu achei rápidas e superficiais. Eu esqueci o nome dela, era Flávia alguma coisa, achei ótimo. Ela mostra Sim. Comparando as paletas das tendências que eles estabeleceram lá, né, na Coral, nos últimos anos. E como a gente está ficando, tipo, na última década, cada vez mais acinzentado. Segundo Jamile, essa palestra vai ficar gravada na Coral. Acinzentado. Exatamente. Da Coral, vou procurar. Procure, foi uma palestra muito boa. Me surpreendeu positivamente. Eu vi que a Souvenir está mudando o nome das cores, né? Para evitar o racismo. Não tem mais mulata, não sei o quê. Vai ser eu também vi isso. A palestra foi Coral, foi? Foi. Na palestra foi Coral. Depois eu procuro, porque eu tô aqui na aula, no computador. Pois é. Vamos lá. Mas eu falei, vê se você acha, manda pra gente, não era Pronto, agora. se eu achar, eu mando no grupo. Não sei que é a rata da internet. Sobrou pra você, meu Flávio. Não, Flávia. Vamos lá. Não, mas eu faço de boa. Eu acho que tá precisando. Há uma porta no meio, né? Parece ser tipo um sótão, uma coisa assim, né? Uma cobertura. Uma cobertura, isso que eu ia falar. Mas isso aí tem um grande desafio, porque né? tem essa porta com muita luz, não? Essa porta é muito comum. Eu acho que é um sótão. Assim. É um sótão e ali é tipo uma janela e tal. Eu acho que pode ser uma porta de acesso a uma área externa, um terraço, uma coisa assim. Pode ser. Ou então aquela janela que você vem de cima e faz assim, entendeu? Tipo a claraboia. E assim. Ela vem de cima e vai até embaixo. Sim, pode ser, não é tanta coisa. Porque tem uma porta lá no início, ó. Lá no Rio Grande do Sul tem muita casa assim, que tem esse sofá de couro, essa mesinha no meio, um chão de madeira de piso, e é assim. É bem gaúcho, né? Que a gente vê pelo mobiliário. Ô, Paula, esse tipo de centro assim mais alto, ele tem usado muito, é? Não necessariamente. Até tem sido mais baixo. Porque, coincidentemente, você está vindo bastante nessa aula, mas não tem sido mais baixo. Então, vamos lá. Eu acho que o desafio maior aí é que você não tem paredes retas, né? Essa parede ela vai convergindo para um centro ali, tipo um telhado, e para você, aí tá só mobiliado, né? Para você decorar, isso chega a ser um desafio, não? Aí, se eu não quero dos meus paradigmas de altura de quadros, eu não decoro a parede, né? Vamos ver onde é que vai botar esses quadros. Põe o quadro. Eu botaria o quadro lá em cima, já na parede inclinada. Na parede inclinada? E como é que ia ser isso, gente? Tinha que prender em cima e embaixo. Eu ia prender. Eu já vi parede, teto com quadro. Acho que ia ficar muito bom. Aéreo? Eu acho que tem que dar um destaque para essa parede de frente. É uma das opções. A gente não tem só uma, né? Não é para botar limitação no pensamento. Né? E o quadro podia ser, tipo, no teto, entendeu? Não na parte
inclinada no teto também. Eu já imaginei isso aqui. Um bom lugar, tipo assim, se fosse para criança, sabe? Meio que imitar um observatório e Isso é botar as massa. paredes, o papel de parede do espaço, sabe? Ia ser Com aquelas sensacional. luzinhas que quando você apaga as estrelas ficam iluminadas. Aí a Sim, criança deita e imagina que tá no espaço, sabe? isso ia ser bem bom mesmo. Daria um bom quarto de gente grande também. Só Sim, que é uma sala, viu, gente? pois Ficou é, muito não se empolguem, é uma Não, eu sala. sei, foi mal, Eu só tô me brincando, empolguei pode aqui. empolgar, pode empolgar. Essa aula é para isso. E É porque de repente a gente Mas pode você vê fazer. que eles pegam a simetria do espaço, né? A praticamente Nossa, simetria, ficou massa. fazem essa composição do mobiliário, alteraram aqui a poltrona, e aí mudaram também a mesa de centro, deu um aconchego aí também com esse tapete, fez toda a diferença nesse espaço, né? E esses quadrinhos baixos também. Gente, dá a impressão inclusive, de essa poltrona cabeça. com o pezinho vazado ficou muito diferente dessa poltrona Com com o pé até certeza. embaixo. É, Deu uma diferença completa, assim, esse vazado aí da poltroninha. Mas Deu aí foi mesmo. complicado tudo, né? Aí teve solução. O mobiliário não estava. Eu O amei esses sofá quadros aí não. embaixo, gente. Mas agora eu quero ver quadro inclinado. Vou procurar. Fiquei curiosa. 4 ali no inclinado ia ficar ótimo. Agora, essa daqui estava em obra e tal, né? Mas o que me interessa você vê que aí tá só meio que demolido, não chega nem a estar mobiliado. O que me interessa nessa área é que expectativa vocês têm? Porque a mim parece uma coisa tipo uma lareira com as estantes na lateral. Que expectativa vocês têm de um ambiente que tem esse formato? Porque existe uma expectativa, né? Quando a gente entra num lugar de pé direito duplo, a gente tem expectativa. Quando a gente entra num lugar que tem uma lareira, a gente tem uma expectativa estética, né? Como seria a cara daquilo ali. imagina uma sala de estar com a lareira, um sofá, uma mesa, um lugar que a pessoa pode tomar o seu vinho, fazer um fundi. Imagina a sala de estar. Uma sala para relaxar. Não? E que Imagina um visual? quarto. Hã? Eu Independente de imagino ser sala ou quarto, que visual, que estilo? Acho que é um quarto com um estilo bem cama de ferro, essa coisa assim mais marcada, mas talvez ele fique até meio de costas ali para aquela simetria lado a lado ou de frente. Não sei. Para a sala de estar, como eu pensei, imagino também um estilo mais rústico, entendeu? Até se for, sabe aquele estilo que você bota um bicho empalhado na parede? Com Sim, os tipo móveis mais casa de caça. escuros também. Por outro Com lado, ele móveis pode mais ficar escuros bastante também. pode ficar bem escuro isso aí, toda a parede azul marinho e um lugar bem assim fechado de frio, sabe? Eu acho que é mais moderno. Então, E são os carpetes, Paula? acho que tinha Parece carpete, eles tiraram. essas fotos é tudo americano. E vai ter o que vai ser? Eu assisto muito. O que ficou. Ficou? Conseguiram ver aí? É uma sala de estar, mas nada a ver com animais empalhados. Só faltou o animal empalhado. Eu achei engraçado porque essa No lugar desse lareira, espelho. pelo estilo da estrutura da janela, os acabamentos assim da lareira, eu tive uma sensação assim bem clássica desse espaço, sabe? A simetria e tal, que daria para fazer bem clássico. E quando eu vi essa foto me surpreendeu bastante, porque você vê que ele usa uma coisa assim meio anos 50. É uma coisa que tem um pouco do clássico e tal, mas você tem texturas e cores surpreendentes, né? A listra com aquele A meio lista com pink ali. zebra, com pink. O sofá listrado tá maravilhoso. Nossa, Eu ficou amei esse muito sofá interessante. listrado também. Queremos ver. E eu achei que, assim, surpreendeu muito, porque ele traz mesmo as linhas do clássico, mas ele traz cores completamente diferentes.
né? Que surpreendem, Sim. texturas completamente diferentes. E que Aí dão eu como esse azulzinho aí, eu já gostei, diferente daquele outro. Ele deu Mas muito aquele contraste, espelho não ali dava para foi? tirar, né? Aquele espelho redondinho ali em cima. Engraçado que o espelho eu preferia colocar outra coisa também, ao Eu invés desse também. espelho. Não quero Eu aquele também. espelho. Ia pintar uma cor mais escura. Esse verde aí tá muito escolar. Muito Tiffany. Mas Ele acho só que a pinta. ideia Tá bem é essa, é ficar Tiffany. meio Mas eu pop. gostei dele aí. Mas eu gostei desse Tiffany aí. É, a sensação que eu tive é que a ideia era ficar meio pop mesmo, né? Esse verde com esse magenta. Faltava, sabe o quê? No lugar desse espelho, botar um quadro daquele pop art de Mary Moore, mascando aquela bola de chiclete. Ai, ai. Agora, quando a gente faz a relação do fogo com a lareira, com esse verde, parece que as coisas não casam, sabe? Esse frescor mentolado aí, com o frio da lareira. Mas é aquela coisa de que a gente sempre tem esse estereótipo, né? E eu acho que por isso que quando a gente vê muito em países que tem frio, as pessoas têm aquela mesma roupa de inverno, né? Tanto que brasileiro se destaca, porque usa até a blusa de baixo de quem mora, tipo, sei lá, na Europa, costuma ser uma blusa mais sóbria e tal. E a gente às vezes tá com isso aqui, essa roupa inclusive de frio, eu já viajei com ela pro frio, né? E com um casaco por cima e fica todo mundo olhando para sua. É brasileiro, né? Porque tem cor. Então, Aquela Tássia Naves, não sei se você conhece aquela blogueira. sim. Tássia Naves, eu não gosto dela. Ela Os faz alunos do esquiar semestre que só passado, dá ela, né? eu não sei, não vi. Eu não acompanho ela, mas no semestre passado ela casou e eu não conseguia dar aula porque todo mundo só fazia olhar o casamento dela. Quem é essa? Olha, deixa eu mandar. Gente, Tipo, é uma ridícula. Agora não tem aí eu aula. fiquei sabendo quem era, mas eu Não, não é meu perfil as seguir. roupas dela para esquiar são tipo, oi, realmente ela é brasileira. Manda pra gente. É um passaporte As brasileiro. E que assim, ok, né? Tipo, temos que nos assumir, somos sim coloridos, não tem um problema de ser visto assim, entendeu? Eu não sou assim que nem ela, não. Não, assim, eu não sou igual a ela, entendeu? Mas eu não tenho esse perfil do aparecer, né? Do querer chamar atenção, pelo que você está falando, porque eu vi só ela na época do casamento, fiquei sabendo quem era, porém não conheço. E não sigo. Mas o que eu tô falando é que a gente pode se assumir gostando de cor. E que foi isso que eu achei interessante nesse ambiente, porque é de um local frio, mas ao mesmo tempo é de uma pessoa descontraída. E por que ela não pode colocar a personalidade dela naquele ambiente? Porque a gente já remete que quem é clima frio tem que ter madeira, é rústico, é marrom, né? A gente tem expectativas, né, muito rígidas com relação a esse tipo de coisa. Lá vai outra mostrar a blogueira. Esse aqui Tem foi. Esse aqui eu achei interessante, nada demais. É só a velha e boa cozinha branca, né? Que quando comecei a fazer projetos, era só isso, cozinha branca. Minha cozinha é branca, né? E a cozinha colorida foi aparecendo de pouco tempo para cá. E quando existia isso só esse dogma aí, né? A lei da cozinha branca, a gente tinha essa monotonia e tal. Eu achei interessante como essa pessoa criou algo em cima da cozinha branca dela. Aí o balcão, acho que do Depois outro você lado. vê, viu? Viu? Ai, ficou uma graça, outra coisa isso. Então você pode até não gostei com gostar esse de vídeo. arabesco, nada, por exemplo. Eu não sou tão fã de arabesco pessoalmente. Paula travou, fui eu. Você não travou para mim, não. Parou. E agora? E agora, galera? Vão me dando notícia. Oi? Ai, meu Deus, será que fui eu? Oxe, David tá aí tão calado. Eu tô olhando vocês debatendo, aí eu começo a rir aqui do lado de cá. Quem aparece, né? Tô perguntando a ela aqui se ela precisa, se a gente precisa sair para ela entrar. Voltou. Mas eu vou participar, também vou falar desses móveis aí.
Pois é, Fala, você não sabia nem que você estava aí. Eu fico na surdina. Não Ele é gosto espião. disso, porque só eu, Regi, Sandra e Karina, às vezes, que fala. Mas eu mega falo. Então, eu vou falar. Começando com esse móvel vermelho, eu achei super brega. Eu não Eita, botaria nunca na minha casa esse negócio vermelho Eu, aí. eu gostei da cadeira em comparação à ao outro ambiente. A pessoa já chega polemizando. Essas decorações estilo Não disse que vocês iam americano gostar. é o ó do Borogodó. São Não tem bom gosto, não. De verdade. Virgem Maria, David chegou de Dubai, foi? Já Tudo cheguei chegando, detonando muito tudo. bem, Isso aí Chegou. David. Eu gostei dessas verdinha aí, cadeiras vermelhas em esse comparação à outra cozinha. Eu Olha, não você gosto chega aí, muito de vermelho em se decoração. Eu acho. você chegar com fome, Mega. você come até a cadeira. Porque Não é? vai te deixar extremamente com fome. São cores que te deixam nervoso, inclusive. Verdade. Oi, Deixa mesmo. professora, tudo bem? O nervoso, Oi, figura. apaixonado, Já né, cheguei chegando aí, David? viu? Viu? Bem, né? Só relembrando que eu não prometi que vocês iam gostar das fotos. Eu concordo com vocês que a gente tem uma identidade para design de interiores muito diferente do americano. Então, eu peguei fotos, né, como eu tinha falado para vocês, por questões de aprendizados e não de resultado estético. Eu, por exemplo, não sou tão fã de arabesco. Eu coloco quando eu vejo que tem muito a ver com o conceito e com aquele cliente, mas tem que ter muito a ver mesmo. Aí eu poderia usar várias outras coisas aí nessa mesa, mas eu achei genial a ideia dela só aproveitar o tampo e fazer uma coisa por baixo do tampo. Você pode, inclusive, mudar todo dia. Você pode ter várias toalhas aí Sim. e mudar e não sujar, e, enfim, eu acho uma boa ideia, colorir no mobiliário do banquinho, enfim, mudando essa cara. Alguém com a cozinha branca pode ficar incomodada, pode ficar incomodada e te chamar para fazer uma produção na cozinha. Não quero mudar, o móvel é bom e paguei caro, não quero investir, e você tem que trabalhar com isso, adesivar superfícies, esse tipo de coisa. Só uma observação, gente. Evitem pegar. Essa é funcional, não tem nada a ver com a disciplina, mas evitem pegar a banqueta com a haste central. Não é seguro, tá? Como esse aí? Como esse aí. Eu já vi uma foto de É uma horrível banqueta. esse banco. Gente, Não eu já vi entendi uma o foto. Não é, Paula? Eu recebi uma foto de uma banqueta dessa. Que a haste central entrou pelo banco, a pessoa sentou e o negócio quebrou. E a haste central, tipo, furou o assento, entendeu? Podia ter sido gravíssimo. E furou a perna da pessoa. E podia ser pior. Gente, eu não achei, viu, os vídeos da Conage desse ano. Uma coisa ou outra. Acho que se você jogasse uma banqueta madeirada, podia até quebrar mais esse adereço aí da mesa. Adereço que você falou foi Arabesco. Arabesco. Não sei, esse que é o arabesco, eu não sou tão fã, não sei o que Eu ia acho quebrar. assim, Ainda mais vermelho. Esse banco é muito desconfortável. Principalmente para a cozinha. É horrível. Ele é. Não, mas independente de qualquer coisa, Não é eu só um seguro para alerta, criança. porque não é seguro para ninguém. E Eu para só pego criança de que gosta de sentar e rodar. quatro coisinhas, né? 4 Particularmente, hastes estruturadas. ergonomicamente. Agora, esse eu achei simpático, gente. Esse até nem teve tanta mudança, mas só pra gente ver, esse eu já Super simpatizei. Eu não gostei muito, não. Isso é bonito, sim. Gostei da bolsa. A bolsa pata ali, né? Eu gostei do móvel, mas eu Sim. não gostei desse papel de parede, não. Achei uma cor de ovo. Gostei, não. Uma cor de ovo é ótimo. Você sabia que eu já tive uma situação que um cliente falou assim: eu quero minha cozinha cinza e amarelo ovo. Eu já comprei tudo da cozinha amarelo ovo e eu quero botar algumas coisas expostas. E aí?
E foi, né? E na época não tínhamos tantas, não tínhamos cozinhas coloridas, era difícil a gente conseguir um resultado assim. A gente tem com muito, esses pratos na parede. a gente não Os tinha pratos na muitos parede, eu achei que deu uma acabamentos, né? quebrada nisso. Eu achei que deu uma quebrada no ovo aí. Que Os com pratinhos, certeza era a mas mesmo intenção. assim não. Com certeza Agora é estranho, né? Eu sou apaixonada por lista. Sempre acho qualquer coisa com listras eu acho lindo. Eu odeio Eu fiquei na dúvida, mas eu ia falar no início, tá a cara de Rejane. Mas Assim, Regi falou o quê? Eu adoro listas, mas o quê? Eu gosto de listas, mas não suporto estampados. Aquele sofá listrado mesmo, preto e branco, tava maravilhoso. Agora, essa listra aí, eu não curti. A questão é não, que o amarelo é uma cor polêmica, né? Não é Não, bem. mas dependendo do amarelo, eu gosto, mas Exato. esse aí. eu acho, na verdade, que ela estava sem dinheiro, viu? Porque ela gastou todo na bolsa no sapato. Porque ela só foi comprar esse Na sapato. verdade, ele, né? Porque é um homem, que é um sapato de homem, é uma bolsa carteiro. Não sei, gente. Não sei dizer. Não me sinto. A mulher usa tênis e usa essa bolsa também. Agora a Eu gente sei, tem mas que é porque eu achei entender masculino. que a identidade de cor, ela tem que ser do cliente, né? Então, a gente sempre tem que frisar nisso também, né? Deixa eu ver até quanto falta. Ô, Paula, no caso desse papel de parede, listrado com esse móvel ripado, né, esteticamente para a gente fazer, porque isso aí a gente está vendo que não foi feito por um designer, foi uma pessoa que chegou e... Eu não vejo problema, porque a lista do móvel, primeiro que são todos cores quentes, então não ficou muito conflitante. A lista do móvel é muito pequenininha, é quase que uma texturinha, né? Então, se fosse um ambri, assim, mais largo, eu acho que seria um problema maior. A cor do papel de parede que não está dando destaque para nenhum nem outro, né? Eu acho que... Agora, se a cor fosse fria aí, não sei, com o contraste com o branco e essa lista aí da frente, talvez não fosse ficar boa. E aqui? Preto e branco, né, gente? Tá interessante. Tá interessante em termos de formas, né, de mobiliário, mas precisa de um a mais. Eu gostei bastante da solução. Fê, gostei. Porque deu uma cor bem no meio. O amarelo. Esse você bacana. gostou. Só isso que ele botou? Só o amarelo? Mudou a mesa de lateral ali. Com arranjo. Na verdade, ele aproveitou a mesa do meio, a mesa do Exato. centro. Mudou. Exato, Sandra. E resolveu, gente. Olha a felicidade desse cliente. Como o amarelo deu um ponto de cor, na minha opinião, e ficou bem melhor. Com certeza. Aqui a gente vê que falta algo de parede, né? Ainda mais que a cadeira preta, com a parede já preta, então a gente tem uma dificuldade. A cor da parede e uma tela. Então, eu acho interessante a gente observar como a tela é composição com pendentes, né? Muita gente, às vezes, decora todo um jantar atrás com quadros marcantes e bota um pendente super marcante na frente, sendo que esquece que o pendente vai ficar quase na altura do olho mesmo, né? E isso pode ser conflitante. Então, a gente tem que considerar o pendente na hora da composição estética, né? Como algo que vai ser visto verticalmente na parede, de vários ângulos, né? Viu, David? Pendentes. Lá vem David, fala que... David não vai gostar desse ambiente. Ele gosta Meu celular tá com bateria fraca. Não tá dando para ver tudo direito. Faltou luz aí, foi? Não, a bateria do celular descarregou aqui. Ixi. Você nunca assiste aula e ainda vem sem bateria. Pois é, bota no carregador. Aqui já tem... Esse que já foi comprado, né? Desse ambiente, Paula. Esse aí, eu achei lindo, mas assim, o sofá parece que você não vê o sofá nem a parede. Tá muito branco, eu botaria alguma coisa aí.
Sim. Parece o quarto branco do Big Brother Brasil, que você vai enlouquecer. Bota um botão vermelho ali, né? O negócio tudo certo. Só me falta um quadro, mais nada. E talvez só uma A luminária. tela é uma cor também. Precisa de uma cor, tá muito branco. Precisa de cor aí. Tipo assim, você enlouquece o quarto branco do Big Brother, sabe? Meu Tô Deus, eu não até consigo com ficar aí. medo de passar. Ah, sim. Não vai botar nada. Ah, foi uma solução. Eita. Não tá maravilhoso, mas tá melhor. Melhorou, mas não seria minha solução também. Isso, David, melhorou, mas não tá maravilhoso. Mas melhorou. Você vê que Uma manteve pessoa uma não coisa passa mais... do branco total para esse monte de cor aí. É muito chocante. Pode dar uma depressão na pessoa, olha. Dá uma alegria, gente. Eu acho... Não, uma alegria também. Por isso que eu falei o quarto branco do Big Brother, entendeu? Todo Exato. branco. Essa composição, você vê que entrou muito pouco de objeto, o que entrou mesmo aí forte foi o tapete, como cor, né? E isso é um recurso que a gente tem. Olha como você pode colorir um ambiente só com o tapete e acabou, porque o resto nem foi só para compensar, para não ficar branco demais, né? Uma área Mas branca demais é totalmente colorida. Se você vem num cliente que te mostra essa sala aí, ó, branca, Sim. você ousaria, sim, fazer essa proposta para ele tão, claro, depois de entrevistar e porque se ele tem uma sala toda branca, pode ser que ele não goste. Depende muito. Isso é uma questão que tem muito a ver com o que o cliente vai pedir. Tipo, eu estou partindo do pressuposto, quando eu mostro esse exemplo, que o cliente está solicitando uma coisa de cor, né? Porque se eu partir do pressuposto de que ele quer continuar com branco, então projetei errado, né? Gente, esse aqui eu nem acho que eu não vou passar, não. Porque esse aqui não cabe mais hoje, não. É uma coisa meio doida. Esse aqui é horroroso. Não era pra eu ter falado. Esse aqui, ele realmente... O resultado também não fica muito bom. Mas ele é um exemplo que eu gosto de mostrar. Por quê? Eu gosto de analisar qual é o problema dele. Mas analisar, gente, com percepção visual, né? Assim, eu amei, não gostei, eu não gosto disso, não acho legal. Porque isso aqui, sim, podemos exercer um julgamento e tal, né? Mas isso é pessoal. O que me interessa é, em termos de percepção visual, qual é a situação aí a ser resolvida? Tirar esse papel de parede. Tira o papel, né? Por quê? Cansa. Ele tem bastante Eu achei ritmo. brega. Oh, gente, vocês estão demais, né? Eu falo, não é pra Mas falar não o que pode usar achou. esse termo com o cliente, não é, Flávia? E eu aqui, na aula, é diferente. Eu não é para falar o que achou, viu, gente? É só para falar da percepção visual, porque o que achou eu também não achei nada de bom aí, né? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem muito ritmo aqui, né? Outra área de ritmo aqui nessa área de espelhinhos. Aí vem com um vaso transparente, completamente desproporcional, que tem o mesmo problema, né? Que ele deixa passar o ritmo, então você não ameniza isso com algo, né, que seja fosco. E tudo junto é desproporcional com a mesinha que está aqui em cima, né? Que não é um mega parador, é uma micro mesa. Isso. A questão da proporção não será resolvida, tá? Mas a questão do ritmo, ela é resolvida a partir do momento que eu tiro esse excesso de quadrinho, um vaso transparente, isso se resolve. Mas a questão de proporção ainda está bem comprometida, né? Que é um abajur, que é um negócio que parece que é de brinquedo, um negócio aqui no alto. Inclusive, trocaram até o interruptor para ficar mais bonitinho, né? Mas ficou chamando a atenção. Realmente, ele não teve um resultado legal no final. Mas o que me interessa aqui é vocês entenderem como que é diferente quando a gente coloca uma coisa inteira com fundo de ritmo e quando a gente coloca várias coisinhas com fundo que é bem ritmado, né? Isso é um hall de entrada, né? Não tá aparecendo. Parece. Com esse papel de parede. Exato. Minha tela parou aqui de ser. E aí a gente finaliza com isso aí.
Nas próximas aulas, aí eu vou adaptar o conteúdo que eu ia dar, né? Como eu tinha falado antes, para a gente fazer mais 2 aulas e ficar só o que for visita para depois e avaliação de cores. Aí a gente volta a se ver dia 14, às 20 horas, mas eu vou colocar lá no grupo essas informações, tudo direitinho, que é referente à minha disciplina, tá bom? Paula, eu sei que você já comentou. A última avaliação, que vai ser a gente fazer uma produção dentro da casa da gente, é isso? Isso. Com coisas que a gente já tem. Se você olhar lá no vídeo do Dropbox, tem algumas que foram feitas com coisas que os alunos já tinham. Claro que na época, como dava para fazer em grupo, muita gente levou de uma casa para outra, ou pegou em loja, mas assim, eu estou falando por experiência própria. Eu faço na minha casa direto. Eu mudo uma coisa de um lugar para o outro, né? Vou até tentar fazer uma dessas coisas em uma dessas aulas. Eu fico mudando as coisas de lugar porque eu enjoo e faço 1000 produções com os mesmos objetos. Né? Então, a gente pode trazer isso como exemplo também na aula do dia 14. Essa é para quando? Para o dia 14, a produção? Não, tudo que vocês vão fazer é até tudo o dia 30. Esse da produção você pode ser foto, não é isso? Do antes e depois. Exato. E é isso. Eu vou fazer uma que eu já estou fazendo, uma produção que eu não finalizei, né? Do meu quarto. Sim, agora a gente tem que ter o antes e depois, né? Não, eu tenho, sim. Certo, beleza. E você explicar, inclusive a gente pode, de repente, porque essa era uma das intenções, uma das aulas ser esse seminário. A gente pode tentar fazer isso de forma online. Vocês todos conseguem compartilhar aqui comigo, eu posso autorizar. Se vocês conseguirem compartilhar a tela, eu posso autorizar. Ou me mandar o trabalho e vocês ficam falando enquanto eu deixo ele na tela. A gente pega algumas pessoas que queiram apresentar, né, trazer alguns trabalhos, aí a gente pode deixar. Eu não sou muito tecnológica, não, mas eu mando, quando eu mandar o meu, você abre aí, porque eu acho que eu não consigo abrir aqui. Que aí, se vocês conseguirem adiantar até o dia 20 de fazer isso, aí a gente pode fazer essa apresentação aqui, ia ser bem legal. Estudem aí esse caso. E aí, quem não conseguir, só me manda por escrito mesmo, né? O antes e depois e com algo escrito explicando, né, qual era a ideia da intervenção, o conceito da intervenção. E é isso. E depois, com certeza, eu vou lá no direct com você, tirar minhas dúvidas, viu? Sim, senhora. Vocês que mandam. Então, pronto, pessoal. Aí a gente Obrigada, se vê Paula. por nada. Boa noite. Boa noite. É dia 14, então. É dia 14. Dia 14. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, meninas.